E olha o que está escrito no livro de Números, capítulo 18, versículo 19. Está escrito assim: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti. Isso é Deus falando com Arão. Arão, irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote de Israel. Então Deus disse para Arão: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. O que é uma coisa perpétua? É para a vida toda, para sempre. Aí ele fala em seguida: aliança perpétua de quê? De sal perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Qual o contexto disso aqui? O que significa isso aqui? Quando Israel entrou na terra prometida, cada tribo de Israel recebeu herança de uma parte da terra. Então, cada tribo que nasceu de Jacó recebeu um espaço físico na terra para que eles pudessem plantar, colher, criar seus animais e prosperar. Mas a tribo de Levi era a tribo de onde saíam os sacerdotes de Israel, e os sacerdotes faziam um trabalho de intercessão pelas outras tribos 24 horas por dia. Então eles não recebiam espaço na terra para plantar e para colher como as outras tribos. Como é que essa tribo ia sobreviver se eles não tinham espaço na terra para trabalhar? Então Deus determinou que as outras tribos dariam as ofertas para a tribo de Levi. Isso seria consagrado para Deus, e a tribo de Levi, ou a tribo de sacerdotes, seria mantida pelos dízimos e pelas ofertas das demais tribos. E isso, quando Deus fala, é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor. Significava dizer o seguinte: quando você fala aliança, já é uma coisa seríssima, né? Se uma pessoa vai entrar em aliança com outra, aliança é um acordo, é um contrato, é um pacto. Por si só, isso já é muito sério. Quando Deus fala para Arão que essa aliança seria aliança de sal, significava dizer que era uma aliança inquebrável. Por quê? Porque o sal, ele é um conservante natural. Então, quando se falava aliança de sal, aliás, ele fala aliança perpétua de sal, então significava dizer que era algo inquebrável. Falar que a aliança era de sal era como grifar o acordo feito, que não poderia voltar atrás, não podia ser quebrado. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, pelo quê? Por uma aliança de sal. Deus podia dizer só, a Bíblia podia dizer apenas por uma aliança, mas quando coloca aliança de sal, significa dizer que era uma aliança que não se desfazia, algo que não podia, aquilo o sal, ele não tem prazo de validade. Agora você vai entender onde a gente queria chegar. Casamento não deve ser assim também? Sim ou não? Casamento deve ser uma aliança de sal.
Ou seja, quando um casal se une, um casal empenha a palavra, o homem empenha a sua palavra com a mulher e a mulher empenha a sua palavra com o homem. E nessa palavra ou nessa aliança tem que ter sal, porque tem que ser para a vida toda, tem que ser até que a morte os separe. Qual é o problema? Qual é, vamos dizer assim, um dos principais problemas do mundo hoje em dia? As alianças que as pessoas fazem são alianças sem sal, porque elas não são mantidas, elas não são conservadas, elas não são permanentes. Hoje em dia, as pessoas falam muito, por exemplo, de crise política. O Brasil está numa crise política. As pessoas falam muito de crise financeira, crise econômica. O mundo, e o Brasil também vive uma crise econômica. Mas essa não é a pior, ou essas não são as piores crises que a humanidade vive. A pior crise que a gente vive no mundo atual é a crise ética, é a crise moral. Por quê? Porque as pessoas não são cumpridoras de palavras. O patrão não cumpre a palavra com o empregado. O empregado não cumpre a palavra com o patrão. O locador não cumpre a palavra com o locatário não cumpre a palavra com o locador. Enfim, e quando as palavras não são mantidas, a parte que se vê lesada requer justiça. E aí a gente vê, um sócio não cumpre a palavra com o outro. Então as alianças se desfazem porque falta fidelidade na palavra. Se você, seja você casado ou seja você solteiro, se você quer que a sua aliança com a pessoa amada, que já existe ou que vai existir, então você tem que ter sal naquilo que você fala. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência o quê? Maligna. Então, em todos os relacionamentos, nós temos que ser verdadeiros na nossa palavra. Não é ser infalível, porque aí você não seria humano, você seria um Deus, porque todos nós falhamos. Mas é você ser verdadeiro. Deus não exige que você seja perfeito. Se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Ele não requer que sejamos perfeitos, mas Deus quer que sejamos sinceros, verdadeiros. Deus exige de nós sinceridade. E quando, se queremos que estabelecer um relacionamento para a vida toda, até que a morte o separe, então nós temos que ser verdadeiros naquilo que nós falamos. Não pode precisar falar duas vezes. E eu não posso duvidar da palavra dela, e ela não pode duvidar da minha. O que ela fala para mim, eu acredito piamente. Se a Rosana me falar algo, é aquilo que ela falou. Eu não consigo conceber a ideia de que ela vai mentir para mim. E eu não posso conceber a ideia de mentir para ela. Eu me lembro de uma historinha, né? Que diz que o garotinho foi atender o telefone, era o pastor, e o pai estava vendo futebol, e o pastor falou assim: eu queria falar com o seu pai. E ele gritou: pai, telefone para o senhor. E ele falou: fala que eu estou na igreja. Ele: pastor, ele falou para avisar para o senhor que ele está na igreja. Às vezes essas coisas
Sabe essa coisa de dizer, fala que eu não estou? É mentira. Então, a luz faz curva? A luz é reta, não é assim? A luz é reta. Então, quem é luz, quem é de Deus, você já ouviu aquela expressão, a gente precisa ter um papo, o quê? Reto. O que é um papo reto? Não tem curva, a palavra não faz curva, é sim, sim, não, não, essa gíria do papo reto, é isso aqui, é o sim, sim, não, não, é a palavra com sal, é a palavra que se conserva. E uma coisa que é muito importante, o primeiro sal é na sua vida. Ela tem sabor? Ou tem aquele, está insosso, está faltando alguma coisa. Você vive procurando algo para preencher, ou para te dar sabor, ser esse sal. Fica procurando relacionamento em cima de relacionamento. Não, eu preciso que alguém venha dar sabor na minha vida. Você vai ficar procurando. Porque primeiro você tem que resolver a si. Por que eu estou mentindo? Por que eu escondo? Por que eu prefiro a mentira em vez da verdade? Então você tem que se autoavaliar e procurar o quê? A mudar. A mudar de que maneira? Tomando essa consciência, eu não estou sendo sincera comigo mesmo, estou mentindo para mim. Porque tem gente que se auto-sabota. Não, eu estou mentindo para mim. Eu creio, eu sou assim. E quando você tira a máscara, quando você chega em casa, tira a máscara, você vê que não é tudo isso que você passa. Quando você está sozinho, nos seus pensamentos, você vê que você não tem sabor. Então, decida, eu hoje mudo essa situação. Eu vou ser verdadeira, eu vou pagar o preço da verdade, é melhor do que pagar o preço da mentira. E se tem algo faltando, então busque, chega. Até quando você vai ficar ouvindo? Até quando você vai estar sentando e dizendo, legal, batendo palma para os outros porque tomaram a decisão? Toma, meu Deus, a minha vida é insossa, não tem sabor nenhum e eu preciso mudar isso. Porque vem de traumas, vem de família. Não tinha sabor a família, então também não tem que ter, não. Nós mudamos a nossa história. E eu sei que Deus pode fazer isso a partir do momento em que você aceite esse sal na tua vida. Que eu não posso tirar Deus que deu sabor. E Ele dá o sabor perfeito. E quando você entra num relacionamento, você começa a pedir a Deus para fazer você entender o seu parceiro. Para você ser agradável. Meu Deus, eu não gosto dessas atitudes minhas. Você gostaria de ser tratada como você trata, que Deus te tratasse como você trata a pessoa que está do teu lado? Com certeza vai ser uma resposta não. Ou não, eu quero. Então você tá jóia. Mas não, se eu maltrato, não, eu quero que Deus me trate bem, mas eu estou tratando o meu parceiro mal, não tem como. Uma fonte ou é uma água doce ou água salgada, não pode ter as duas. Então, é tomar essa decisão, não, meu Deus, chega de ficar ouvindo. Eu preciso mudar e fazer bem para a minha família. Eu quero que os meus filhos e quem olhar para nós venhamos ser referências do Senhor aonde a gente for. Porque às vezes está lá o casal numa festa, estão ali numa confraternização e daqui a pouquinho está lá os dois se pegando. Está lá brigando um com o outro, está lá um xingando o outro, um desmerecendo e outra, até falando mal para o familiar. Olha meu marido, olha minha esposa, aquela jararaca, ou aquela coisa horrorosa da minha vida, aquela praga, e daí vai. Quer dizer, você não respeita, você fala mal do seu marido ou da sua esposa para outros. Aí diz assim, não, só quem pode falar mal sou eu, ninguém pode falar mal. Entendeu? Então, é tomar decisão. Eu tomo a decisão hoje de ter sabor na minha vida, porque quando a pessoa ela está mal, ela vê todo mundo com um lado negativo, nunca nada está bom. Então, se você buscar isso em Deus, eu tenho certeza
que você vai mudar e a sua maneira de olhar, o teu parceiro vai mudar e você vai começar a se dedicar porque você quer agradar a Deus. E vai ser uma coisa que vai ter um retorno. Vai ter um retorno. É só você realmente ser sincera e parar de mentira, parar de coisas que não convém dentro do relacionamento, para saturar e chegar ao divórcio, como a gente vê hoje em dia, né?